Shalom, então, a você que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Eu sou o professor Matheus Andona, né? Lembrando aí, você se inscrever no nosso canal e baixar o nosso aplicativo, que é muito importante para você acompanhar os nossos estudos. Bom, dê uma olhada aqui então na tela, porque a paraxá de hoje é uma das minhas prediletas e uma das mais práticas que existem, viu, na vida de quem lidera uma congregação, que é a paraxá Corar. Diga, Corar. Corar é Números capítulo 16 até o final do capítulo 18. Nessa importante paraxá, a gente vê a história do primo de Moisés, chamado Corar. Ele era primo de Moisés. Por quê? Ele era filho de Itzar, que era irmão de Amram, que era pai de Moisés e Arão. Então ele era primo de Moisés, ok? E esse Corar, ele desejava não só o lugar de Arão, como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, mas ele também possuía a ambição de governar Israel como Moisés fazia. Em outras palavras, Corar desejava ser o quê? Sacerdote e rei. Então, todo esse discurso que você lê aqui nos primeiros versículos do capítulo 16, né? Gente, o discurso é lindo. O discurso é certo. Moisés, toda a congregação é santa. O Eterno está, Betohem está dentro do povo. Não é isso que o Eterno proclama lá em Êxodo? Arma um tabernáculo para que eu esteja dentro deles. O Corá só citou as palavras de Deus. Deus está entre o povo. Deus não ordenou que Doshim, Tiyu sejam santos, porque eu sou santo. Toda a congregação é santa, Moisés. Por que você se eleva sobre eles? Por que Arão se eleva? Por que existe um sumo sacerdócio? Todos somos iguais. Por que essa hierarquia? Por que essa diferenciação? O que justifica a sua liderança, Moisés? Todos somos santos, todos somos usados por Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus habita em cada um de nós. Olha, meu irmão. Voz de Jacó, mãos de Esaú. O discurso era certo. A atitude no coração, a intenção era o quê? Horrível. O que ele queria, na verdade? Ele queria tomar o lugar de Arão. O que motivou a esse levante com ideais igualitários? Inveja. Por que a parte da família dele não foi escolhida para estar no sacerdócio? Ele queria o lugar de Arão. E na repreensão que Moisés dá a ele individualmente, Moisés fala isso. O que você está querendo no lugar de Arão? Arão é alguma coisa, vocês estão se levantando contra Deus. Essas escolhas são escolhas de Deus. Ele não queria o ideal coletivo, ele não queria o povo santo, ele queria o quê? Ele está no poder. E ele não queria só o lugar de Arão, não. A inveja dele era o quê? O que é um invejoso? Todo rebelde é invejoso. O que é a inveja? A inveja é você achar que primeiro que há uma injustiça, né? Deus cometeu uma injustiça, porque deu para o outro o que deveria ter dado para você. Você é mais qualificado que o outro. Assim que o invejoso pensa, eu sou mais qualificado que ele. Por que ele tem e eu não tenho? Eu mereço mais do que ele. Por que ele recebeu e eu não? Essa é a mentalidade do rebelde. Então, Corar, motivado por um espírito de rebeldia, gente, que é tão grave a Deus quanto a feitiçaria. Deus abomina o rebelde. E todas as instâncias de rebeldia na Bíblia são tratadas por Deus da mesma forma. Deus sabe muito bem como lidar com o rebelde. E aí Corá se levanta e ele tem um grave problema, que essa inveja dele, ele não queria só o lugar de Arão, queria o lugar de Moisés. Ele queria ser o quê? Moisés atuava como governante, como rei. Apesar de nunca ter sido coroado nem ordenado para isso, mas Moisés atuava como governante político, né? E Arão como governante o quê? Sacerdotal, religioso. O que Corá queria? Unir as duas funções, unir os dois ofícios. Ele queria ser Moisés e Arão numa pessoa só. Só que tem um problema aí, olha para mim. Todas as vezes na Bíblia, porque Deus distinguiu isso muito claramente, não distinguiu? Tem o rei e tem o sacerdote. Todas as vezes na história bíblica que o rei quis ser sacerdote, ou que o sacerdote quis ser também rei, o que aconteceu?
catástrofe. Davi, uma época na vida dele, por excesso de zelo, que ele quis fazer? Ele quis dar uma de sacerdote, não quis? Vamos trazer arca para Jerusalém. Não pediu conselho para ninguém, não pediu instrução para ninguém, ele mesmo fez a cabeça dele. O que aconteceu? Na época dos Macabeus, logo depois, né, da revolta lá do Hanukkah, que deu origem à festa de Hanukkah, na época dos Macabeus, que deram origem aos Hasmoneus, eram sacerdotes, não eram? Lá de Modiim, que se revoltaram contra o exército sírio-grego. Depois que eles expulsaram os gregos, o que eles quiseram fazer também? Não é só sermos sacerdotes, vamos ser reis. E aí, os Hasmoneus, Hashmonaim, o que eles acabaram fazendo? Trouxeram tanto tumulto para Israel, que os próprios governantes de Israel que convidaram quem para vir resolver os problemas internos? Os romanos. O romano não invadiu Israel, os romanos foram convidados para solucionar os problemas originados pelos Hasmoneus, que eram sacerdotes, mas que quiseram também atuar como reis. Então, é problema. É problema. Dá uma olhada aqui comigo, olha. As funções de governo e sacerdócio sempre foram bem definidas na Torá. Todas as vezes que o rei desejou ser sacerdote, ou o sacerdote desejou ser rei, Israel enfrentou graves problemas. Porém, diga, porém, aí que está o tema da palavra de hoje. Ah, meu irmão. Lemos que nos dias de Abraão, apareceu um sujeito lá em Gênesis, que era sacerdote e rei ao mesmo tempo. Após se envolver na batalha dos 4 reis contra os 5, e trazer de volta o seu sobrinho Ló, Abraão se dirige ao vale de Xavé. Quantas vezes eu já andei nesse vale? Chamado hoje Vale de Quidron, ou Emek Hameler, o Vale dos Reis, lá em Jerusalém. E lá, Abraão é surpreendido e recebido pelo Rei da Plenitude, ou Rei da Paz, um sujeito chamado Malquisedec, que a gente não sabe se é um nome, se é um título. Talvez a figura mais misteriosa da Bíblia seja esse Malquisedec. Apareceu lá. E não foi uma simples aparição para Abraão. Até o nome dele é complicado. Ele era rei de Shalem em hebraico. Shalem quer dizer paz. Então, uma outra tradução pode ser: e apareceu para Abraão o rei da paz. Davi depois conecta Shalem com Sião. Mas naquele momento, a figura é muito enigmática. Apareceu o rei da paz, o rei de Shalem, Malquisedec. E o que ele faz? Ou o rei da plenitude, né? Olha aí. Malquisedec, Gênesis 14, 18. Rei de Shalem, o rei da paz, trouxe pão e vinho. E ele era Cohen El Elyon, ele era sacerdote do El Elyon, do Deus Altíssimo. E ele ele abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão através do Deus Altíssimo, que possui céus e terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, Abraão lhe deu o dízimo. Cai de paraquedas essa passagem em Gênesis, e ela é muito enigmática. Porque até então nós não temos registros de pessoas que atuavam como sacerdotes na terra. Nós temos um registro em Gênesis 6 dos filhos de Deus. Nós temos o registro que a partir de 7 o nome do Eterno volta a ser invocado na humanidade. Mas não há instruções, não há relatos de pessoas que atuassem como sacerdotes. E surge essa figura Malquisedec, que era rei de Shalem, ou rei da paz, e ele não apenas aparece, ele traz pão e vinho. O que é o pão e o vinho na Torá? Um comer simbólico. Significa boas-vindas. Você está dando boas-vindas a alguém.
como se alguém estivesse adentrando em algo que é seu, e você, oferecendo pão e vinho, é um comer simbólico que representa o quê? Boas-vindas. E o que ele faz com Abraão? Ele abençoa Abraão. Toda bênção é uma transferência de autoridade. É um fluir de autoridade. E toda bênção, existe hierarquia. A bênção é dada do maior para o menor, sempre. O pai abençoa o filho. O sacerdote abençoa o povo. Malquitzedek abençoa Abraão. E Abraão reconhece a grandeza daquele homem, reconhece a gratidão daquilo que havia acontecido ali, lá no Vale de Quidron, em Jerusalém. E Abraão dá para esse Malquitzedek o quê? O dízimo de tudo. E Abraão era um sujeito muito, mas muito rico. O que aconteceu? O que aconteceu nesse encontro misterioso entre Malquitzedek e Abraão? Eu sei que há muitas teorias, mas eu quero propor para você algo diferente nesta manhã. Talvez quem me conhece já ouviu isso da minha parte, mas eu quero enfatizar isso. O que houve naquela bênção? Por que a bênção foi necessária? Por que esse Malquitzedek foi lá encontrar com Abraão? Vocês sabem que, parênteses, em 2011, lá na cidade de Davi, nas escavações arqueológicas da cidade de Davi, onde tem o túnel de Ezequias, lembra? Descobriram lá um templo de antes de Davi, perto da fonte de Gihon. E o arqueólogo-chefe afirmou e publicou que aquele templo, ele havia estudado muitos anos e publicou um trabalho dizendo que aquele templo possivelmente era o templo de Malquitzedek. Um templo que já existia naqueles dias de Abraão. Fantástico. Não sei se está aberto para visitação, acho que ainda não está. Mas você pesquisa na internet, templo antigo na cidade de Davi. É fantástico o local. Mas vamos avançar. Malquitzedek abençoa a Abraão e lhe concede o seu chamado sacerdotal. Esta é a minha proposta para você nessa manhã. Eu creio, meu irmão, que o que aconteceu, por que foi necessária essa bênção? Porque Deus já havia dado a Abraão um chamado sacerdotal. Deus, em Gênesis 12, chama Abraão e o abençoa e diz a ele: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é um chamado sacerdotal, isso é um chamado representativo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ali, Abraão e a sua semente Isaque seriam uma nação de sacerdotes. E a mesma palavra que Deus vai repetir lá em Êxodo: vós sois o quê? Mamlechet Kohanim, reino de sacerdotes, nação santa, Goi Kodesh. As mesmas palavras Deus ia falar com Moisés, as mesmas palavras Deus falou com Abraão em Gênesis 12, só que a coisa precisava ser oficializada. Quem era o sacerdote na época? Quem detinha a função sacerdotal na época? A gente não sabia até Gênesis 14. Lá aparece quem era o sacerdote daqueles dias. E Malquitzedek sai ao encontro de Abraão e abençoa Abraão. E a bênção é transferência de autoridade. Naquele momento, a missão sacerdotal de Malquitzedek foi passada para o povo judeu. A missão sacerdotal que Deus já tinha anunciado para Abraão lá em Gênesis 12 foi confirmada através dessa figura misteriosa. E ele aparece nos Salmos, uma citação extraordinária, né? Por quê? Davi conecta Melquisedec com quem? Com o Messias. Davi é o primeiro que conecta Melquisedec com o Messias, com o Filho de Deus.
Se você analisa o achado da caverna 11, chamada Q11 Melquisedec, a caverna Q11 Melquisedec, onde foram achados documentos que explicavam sobre Melquisedec. Quem é Melquisedec na visão daquela comunidade lá do Mar Morto de Qumran? O Messias. É aquele que vem em glória e salva o povo de Israel, destrói os inimigos de Israel. O livro de Jubileus, se eu não me engano, segundo Enoque, que era uma literatura intertestamentária que os judeus daquela época dos apóstolos conheciam muito bem. Literatura intertestamentária, deuterocanônica. Não está no cano, mas era uma literatura que todo judeu conhecia. Paulo cita essa literatura, Pedro cita essa literatura, João no Apocalipse cita essa literatura. Então, quando você tem expressões como Paulo cita o nome dos dois mágicos lá do Egito, né, que fala, James e Jambres. Não tem isso na Torá. Ele tirou da literatura intertestamentária da época, né? Pedro fala que Satã lutou pelo corpo. Judas fala que Satã lutou pelo corpo de Moisés. Essa luta pelo corpo de Moisés entre Satã e Moisés não tem na Torá. É literatura da época. João escreve lá no Apocalipse. Paulo escreve aos Coríntios que tinha uma pedra que rolava seguindo os israelitas no deserto que dava água. A Torá não tem falando dessa pedra. E Paulo fala que a pedra representa Yeshua, literatura intertestamentária da época. João fala lá do Apocalipse, em meio às suas visões, ele fala coisas, por exemplo, o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro. João fala a mesma coisa, o Cordeiro de Deus. João usa, né, do Apocalipse, o Cordeiro de Deus. De onde vem a expressão Cordeiro de Deus? Da literatura intertestamentária. Né? Então, pessoal, é muito importante isso. E, se eu não me engano, segundo Enoque, também conecta a figura de Melquisedec com uma função messiânica. Inclusive, se eu não me engano, em segundo Enoque, ele teve um nascimento virginal. E eles fizeram uma midrash lá, que o Melquisedec foi concebido sobrenaturalmente. Só que eles colocam a história de Melquisedec na época de Noé. O irmão de Noé tomou uma mulher, essa mulher no parto morre, e quando eles vão chegar lá para poder ver a mulher, o filho já está sentado na cama, já com uma estola sacerdotal. Aí o anjo Gabriel leva esse menino para os céus, ele aguarda até o final do dilúvio para ele vir exercer o sacerdócio. São analogias, mas que conectam Melquisedec com uma figura sobrenatural, uma figura messiânica, com muitos paralelos com quem? Com Yeshua. O que houve ali? Melquisedec compartilha com Abraão e os seus descendentes Isaac o chamado sacerdotal. Qual é? O chamado de agregar as nações de novo para Deus. Essa é a missão de Abraão. Agregar as nações de volta para Deus. O que ocorreu em Gênesis 11? A Torre de Babel, as nações se revoltaram contra a autoridade divina. E o que acontece em Gênesis 12? Aliás, no final do capítulo 11 ainda, Deus chamando Tera. E Abraão confirmando o chamado no capítulo 12. E Abraão o quê? Ele é o antídoto que Deus providencia para a maldição de Babel. Uma nação que seria uma nação de sacerdotes. Não é um sacerdote mais, é uma nação de sacerdotes que congregaria as nações de volta a Deus. E como é que essa nação atuaria? Na autoridade, atenção, na autoridade de Deus, com uma bênção especial dada por esse Melquisedec, que, na minha opinião, transfere para Abraão o seu chamado sacerdotal. Porque a partir daquele momento, não haveria um sacerdote na terra, mas uma nação de sacerdotes, a nação de Israel. Moisés profetiza. Olha aqui. Vamos terminar de ler, né? Melquisedec abençoa Abraão e lhe concede o seu chamado sacerdotal, já anunciado lá em Gênesis 12. Mas, a monarquia, ele não era rei e sacerdote? O sacerdócio ele pode ter passado. E a monarquia dele?
passou também para Israel? Não. A monarquia não foi transferida para ninguém. Ele permaneceu como representante do governo do Eterno. Melquisedeque não passou, chamado de monarquia, não. O sacerdócio ele passou. Olha o que Moisés profetiza no final de Devarim, antes da sua morte. Olha isso. Moisés nos prescreveu a Torá por herança da congregação de Jacó, e o Eterno se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregam os cabeças do povo, não é Israel aqui, é os cabeças do povo, de Deus, junto com as tribos de Israel. Olha isso, esse versículo. Moisés está profetizando. Ele está dizendo o quê? Quando Israel atua nesse chamado sacerdotal, congregando as nações para Deus, quando as nações se unem às tribos de Israel na adoração a Deus, quem é coroado como rei? Deus. A coroação, Deus exerce a sua monarquia quando o chamado sacerdotal de Israel é cumprido, quando as nações se congregam junto com Israel, adorando o Deus Altíssimo, o Eterno é coroado rei. Ele se torna rei ao seu povo amado quando se congregam os cabeças do povo com as tribos de Israel. Quando os povos são aproximados a Israel, através da obra de Yeshua, que a gente sabe é por isso que meu irmão, é profundo demais, não dá. Porque a missão de Yeshua é congregar os cativos de Israel e ajuntar os remidos de Deus dentre as nações. Então, a missão de Yeshua sempre foi essa. Uma missão sacerdotal. Só que é uma missão que Israel também tem. Então, qual que é a imagem? Melquisedeque, de alguma forma, tipifica Yeshua. Não estou dizendo que ele é Yeshua encarnado, não. Eu sei que tem teoria que fala isso aí, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que Melquisedeque, e não sou eu que falo, o autor de Hebreus fala a mesma coisa, lá em Hebreus capítulo 7. Melquisedeque tipifica Yeshua, e da mesma forma como Melquisedeque compartilha o seu chamado sacerdotal para Abraão, Yeshua compartilha o seu chamado sacerdotal para Israel. Porque a mesma missão que o Messias tem de congregar as nações a Deus, Israel tem de congregar as nações a Deus. E quem foi que iniciou o trabalho de enxerto? Depois da obra de Yeshua, depois que Yeshua ressuscitou, quem é que ficou aqui pregando para quem não era judeu? Judeus crentes, os apóstolos. O que eu estou querendo dizer é, o chamado sacerdotal de Yeshua, como Messias, o chamado sacerdotal de Melquisedeque, foi compartilhado com Israel. E se Melquisedeque representa Yeshua, esse chamado, porque o Messias é sacerdote. Se você lê os escritos do Mar Morto sobre Melquisedeque, ele vem, sabe que dia, segundo a comunidade do Mar Morto, sabe quando que o Messias vem para poder guerrear e vencer os inimigos de Israel? Em Yom Kippur. Por que ele vem em Yom Kippur? Porque ele é sacerdote. E faz sentido, não faz? O que é a festa das trombetas que Paulo fala lá aos Tessalonicenses? Ao clamor das trombetas, não é? O que vai acontecer? O que é o toque de trombeta? A festa de Rosh Hashanah. Então e a festa da coroação, né? Os rabinos não falam que Rosh Hashanah é a festa da coroação? Olha aí, gente. Toca o shofar para anunciar a vinda do rei. Desde o anúncio até a vinda dele propriamente dita, são quantos dias? Desde Rosh Hashanah até Yom Kippur, são quantos dias? 10. São os 10 dias terríveis, 10 dias de arrependimento. Ainda vai ter uma chance ainda. Porque quando ele pousar os pés lá no Monte das Oliveiras, aí acabou.
Meu irmão, olha, Salmo 2, você conhece esse salmo, é muito citado pelos apóstolos. Olha aqui, porque se eu... Gente, vê se não tem a ver com os nossos dias, olha aqui para mim. Vê se não tem a ver com os dias de hoje, com esses governos aí, né? Olha se não tem a ver. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? É coisa vã, né? Mas não vou falar não. Você vai imaginar aí. Coisa vã, coisa besta. Faz um alarde todo, coisa besta, coisa vã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que as nações perdem tempo com coisas imbecis e vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias, dizendo, olha o que eles se unem e dizem, olha aqui, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. O que é isso? O que é isso? Governo. O que eles se levantam para ser contra? O governo de Deus, os princípios de Deus. Deus de vocês fala que isso não pode? Eu não estou sujeito a essas regras, não. A Bíblia de vocês fala que isso é impróprio? Eu não estou sujeito a isso, não. Eles se unem, querem o quê? Sacudir, tirar de si o quê? O que eles chamam de algemas, porque a lei para o pecador é prisão. Eles querem tirar a lei de Deus, apagar a lei de Deus, riscar a lei de Deus, apagar Deus de Israel, apagar a Torá, apagar 10 mandamentos, apagar tudo. Eles se unem e conspiram e falam, vamos romper os laços da lei, os laços que para nós são algemas, né? Porque o pecador, você fala de Torá com ele, é igual uma algema. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Eterno. Ele me disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Por isso que eu acho que a confirmação de Yeshua como rei e Messias de Israel vai acontecer no meio dessas confusões ideológicas que o mundo fica buscando aí. Está tudo confuso. Está tudo fazendo alarde com coisa besta. E nesse interim, o que Deus começa a fazer? Confirmar o seu ungido como rei no meio de Israel. Enquanto o mundo está aí pirando, o que Israel está? Buscando o seu Messias. O Messias Yeshua foi feito rei pelo Eterno. O seu sacerdócio foi compartilhado com Israel para que... Por que Yeshua deu para Israel o seu chamado? Compartilhou, né? Porque ele é sacerdote. Por que ele compartilha com Israel a sua missão sacerdotal? Para que, no devido tempo, Israel lhe ofereça novamente o fruto da sua missão, que é o quê? As nações. Israel oferece as nações a Deus. Não é isso que vai acontecer em Isaías 2? As nações subindo junto com Israel para aprender a lei de Deus, o Messias ensinando a Torá lá no Monte Sião. Israel apresenta as nações como primeiros frutos a Deus. Está aqui, ó. A nossa missão sacerdotal estamos cumprindo. Está aqui, ó, as nações. O chamado sacerdotal de Israel é o chamado sacerdotal de Yeshua. E esse chamado sacerdotal será restaurado antes da sua vinda. Ouçam quem está me escutando aqui nesta manhã. O chamado compartilhado por Melquisedec a Abraão. O chamado compartilhado por Yeshua aos seus apóstolos judeus crentes. Esse chamado sacerdotal de alcançar as nações para Deus no poder de Yeshua do Evangelho será restaurado antes da volta de Yeshua. Será restaurado. Será restaurado. Por isso que Deus está restaurando Israel, porque Israel vai voltar a alcançar as nações. Olha o impacto que uma meia dúzia de judeus crentes, fervorosos, cheios do Espírito, fazem no mundo. Temos aí expoentes como o Dr. David Stern, Rabino Joseph Shulam, Rabino Jonathan Burns, um bocado.
Uma dúzia. Você imagina 1 milhão anunciando o conhecimento de Deus para o mundo, com Yeshua como seu Messias. Ah, meu irmão, não haverá vida dentre os mortos? Naquele dia, Amós 9, citado por Tiago em Atos 15, naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e vou levantá-lo das suas ruínas, e eu vou restaurá-lo como fora nos dias da antiguidade, nos dias de Abraão. Mateus, mas não tinha tabernáculo caído de Davi, mas não está falando aqui do tabernáculo físico, está falando da missão sacerdotal de Israel. Nos últimos dias, eu vou restaurar a missão sacerdotal de Israel. Para quê? Leia aqui. Para que eles possuam o restante dos homens e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Eterno que faz isso tudo. Zacarias 8, olha o chamado sacerdotal do judeu sendo restaurado aqui, ó. Olha aqui Zacarias 8, assim diz o Senhor dos Exércitos, Adonai de Sebaot, naquele dia, diga naquele dia, lembra lá de Amós 9, leia o Amós 9, naquele dia, está falando da mesma época, quando Deus restaurar o chamado sacerdotal dos judeus, e eles foram cheios do Espírito Eterno, com Yeshua entronizado como seu rei. Naquele dia, diga naquele dia, sucederá que 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim, no tzitzit de um judeu. Filma aqui o tzitzit. Pode dar o zoom. Que eu trouxe esse aqui especialmente para vocês hoje. Ele tem um cordão azul, chamado Terrelet. E o cordão azul foi ordenado lá em Números 15. Cordão azul é um lembrete da obediência. E, na minha opinião, é um lembrete da escolha sacerdotal. Porque foi isso aqui que instigou o perturbado do Corá, você sabia? Por que a revolta dele foi em número 16? Porque em Números 15 Deus deu isso aqui, ó. E Deus mandou pôr um cordão azul no meio dos outros. O que o Corá pensou? É uma alusão ao sacerdócio. Até nisso eles querem se distinguir. Sabe o que Corá fez, segundo a tradição judaica? Está no Talmud de Jerusalém. Talmud de Jerusalém. Corá chegou lá, pegou a veste dele, pintou toda de azul. Chegou lá para Moisés e falou assim, aqui ó, se a veste já for toda azul, precisa ainda ter o cordão azul? Pergunta retórica, o que ele quis dizer? Todo mundo é santo. Para que você quer distinguir um santo no meio dos outros? O que Moisés respondeu? Sim. E aí ele instigou a revolta. Nos últimos dias, 10 homens, 10 significa o quê? Plenitude. Completude. Ou seja, todas as nações serão envolvidas nesse mover. As nações pegarão o tzitzit de um judeu. E eu creio que esse judeu aqui é um judeu que entronizou Yeshua como rei. Agora olha que interessante, ele é discípulo de Yeshua, mas ele está usando tzitzit. Por isso que ele não pode ser grego ortodoxo, pastor luterano, nem nada disso, ele tem que ser judeu. Discípulo de Yeshua. E as nações vão pegar no tzitzit e vão dizer, iremos com vocês, porque temos ouvido que Deus está com vocês. Isso já não está acontecendo, meu irmão? Pense aí. O que você está fazendo aqui? Por que você está me assistindo aí? Você podia estar assistindo o pastor mais bonito do que eu, que fala melhor do que eu, que não fala nada de lei, que só vai encher o seu ego, só vai te encher o seu coração, suas emoções de coisas boas, só vai fazer você se sentir bem, sem culpa, sem mágoa, sem lei, sem nada. Você vai assistir a pregação de um pastor desse, você vai sair inflado. Mas você está aqui assistindo um humilde ministério
de judeus, descendentes de judeus e não judeus que creem em ser Yeshua, o Messias. O ministério profético, que acredita nas profecias e vive por elas. Você me assistindo agora é o cumprimento que Zacarias 8 já começou. É a prova que o cumprimento de Zacarias 8 já começou. E quem sou eu, meu irmão? Eu já falei isso para vocês, eu morro de medo dessa profecia. Quem sou eu? Mas Deus vai nos usar, é Ele que nos usa. Não é o poder, não vem do homem. Romanos 9, 4 e 11, 28. São israelitas, olha o chamado sacerdotal aí, ó. Pertence-lhes a adoção e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, deles descende o Messias segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação, missão sacerdotal, Gênesis 12, Gênesis 14, são irrevogáveis. Gálatas 3, o Messias nos resgatou da maldição da Torá, Deuteronômio 28, 15 a 68, é aí que é a maldição da Torá, a maldição para quem não guarda a Torá. O Messias nos resgatou, nós, judeus crentes, o Messias nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se ele maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, através de Yeshua, para que nós, judeus, recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Por que Paulo levava a palavra para os gentios? Porque ele queria alcançar os judeus. É a regra. Quando os gentios recebem a bênção de Abraão, Deus visita o seu povo com o Espírito prometido. Quer alcançar o judeu? Leve a bênção de Abraão para as nações. Os rabinos afirmam que, olha essa tradição, que maravilha. Eu acho que você nunca ouviu isso. Pelo menos eu acho que eu nunca falei isso aqui. Olha aqui. Os rabinos afirmam que só o Messias irá conciliar as funções de sacerdote e rei. Só ele pode ser sacerdote e rei. O bordão florescido de Arão, lembra do bordão que floresceu? O bordão florescido de Arão, guardado na Arca da Aliança, segundo a tradição judaica, era usado em toda a coroação dos reis em Israel, em alusão ao verdadeiro rei que viria e seria sacerdote e Deus ao mesmo tempo. Imagina toda a coroação em Israel, o sacerdote dava para o rei segurar o bordão de Arão. Não é que ele era sacerdote, mas ele estava fazendo uma alusão que ele é um representante, mas no futuro viria o que seria rei e sacerdote. Por isso que dava na mão do rei um cajado de Arão florescido. Olha o que diz o Midrash Bemidbar Rabbah, que é um comentário sobre Números 18, sobre Números. Olha, o mesmo cajado florescido foi mantido na mão de cada rei, até que o templo foi destruído, e então esse cajado foi escondido, ou foi perdido, sei lá. Esse mesmo cajado também está destinado a ser segurado nas mãos do rei Messias. Ele volta como rei, e ele volta como sacerdote, com o cajado de Arão nas mãos, florescido. E ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Ele entrou no santo do santo celeste e remiu os nossos pecados. Ele veio como profeta. Quando ressuscitou, atuou como sumo sacerdote. E quando retornar, retornará como rei. O Messias, profeta, sacerdote e rei. Yeshua é o profeta anunciado por Moisés, não é? Deuteronômio 18. Eis que o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Yeshua é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedec, diz o rei Davi no Salmo 110. E o Messias é o rei anunciado
nas Escrituras. Porque um menino nos nasceu, Isaías 9, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... O governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será... Eleioetz, El Gibor, Aviad, Sar Shalom, Eleioetz, El Gibor, Aviad, Sar Shalom. Oito nomes. Por isso que 8 é o número do Messias. 8 nomes. Pele Yoetz El Gibor Aviad Sar Shalom. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E é o zelo do Eterno que fará isso. Yeshua é rei. E não é um rei. Ele é o Eterno que governa sobre nós. Ah, você está falando que Ele é o Pai? Não, Ele representa o Eterno a nós. Por isso que Ele é chamado de El Gibor, Deus forte. Por isso que Ele é chamado de Immanuel, Deus conosco. Por isso que Ele é chamado de Adonai Tzidkenu. Eis que vem dias, diz o Eterno, que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com o qual será chamado Yud Rei Vav Rei Tzidkenu. É a representatividade, é a divindade. Yeshua é divino, Yeshua representa Deus a nós, de forma plena, plena. Quando Yeshua retornar em glória, Ele virá como rei e sacerdote segurando o cajado de Arão. Ele une monarquia e sacerdócio, sendo digno de portar o cajado de Arão perante as nações. E eu termino citando aqui o fantástico texto do autor de Hebreus, que faz uma midrash assombrosa nesse capítulo 1 de Hebreus. Pouquíssima gente entende. Eu vou tentar ler para vocês aqui, para a gente encerrar, fechando com chave de ouro essa mensagem profética. O autor de Hebreus abre a sua carta aos judeus crentes, dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos patriarcas através dos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Tudo foi feito através dele. Ele, Yeshua, que é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Olha isso, meu irmão. Ele, Yeshua, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, do eterno, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita do eterno, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que qualquer um deles. Porque qual dos anjos foi dito: tu és o meu filho, hoje te gerei? E outra vez: eu lhe serei por pai,
e ele me será por filho. E qual anjo, quando introduziu Deus o seu primogênito, disse: e todos os anjos de Deus o adorem? Esse é o rei que está para voltar. A representação exata do ser do eterno. E o próprio apóstolo Paulo, não sei se foi Paulo que escreveu Hebreus, diz o quê? Quando tiver completado a sua missão, o que o rei dotado de autoridade vai fazer? Ele entrega o reino ao seu Deus e Pai. Mas Yeshua é a representatividade exata e plena de Deus, que nós podemos ter contato. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Ele não é o Pai, mas ele representa o Pai a nós de forma plena e exata. Por isso que ele chega a falar: quem vê o Filho, vê o Pai. Eu e meu Pai somos um. Ele é a representatividade exata. Olha aqui, ó. Vamos ler de novo aqui, ó. Yeshua é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. E recebeu ordem os anjos para o adorar. Por isso que nessa casa, Yeshua é adorado. Porque ele é a representação máxima do ser, da glória, do resplandecer de Deus. E não há idolatria, porque há hierarquia, a representatividade. Eu não estou adorando outro Deus, eu estou adorando aquele que Deus fez Senhor sobre céus e terra. Deus o fez rei, Deus o dotou de autoridade, Deus o fez a expressão exata e plena do seu ser. Quem adora Yeshua não adora outro Deus, quem adora Yeshua adora o próprio Criador, porque ele representa o Criador. E ele falou isso, não foi? A regra da representatividade: quem rejeita a mim não está rejeitando a mim, está rejeitando quem me enviou. Falo para vocês, termino dizendo: que ele venha rapidamente em nossos dias, restauração já, em nome de Yeshua, amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.